Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso semanal Hora de Notícias. Hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu de mais importante esta semana no Brasil e no mundo. Confira agora quais são os destaques desta edição. PIB cresce 1,9% no primeiro trimestre. Acidente mata quase 300 pessoas na Índia. André Padrão traz detalhes do caso do ator Jeff Machado. Lula indica Cristiano Zanin ao STF. E Messi deixa o Paris Saint-Germain. Hoje é domingo, dia 4 de junho de 2023. Eu sou Maurício Augusto e está no ar mais uma edição do nosso semanal de informações. Fique comigo, porque agora é hora de notícias. E nós abrimos esta edição do Hora de Notícias desta semana com imagens ao vivo de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul. Céu azul por lá e as previsões de temperatura para este domingo na cidade são de 16 graus de mínima e 26 de máxima. De Campo Grande, vamos dar um pulinho na capital de Alagoas. Na sua tela, imagens de Maceió, também com céu azul. Por lá, a previsão é de 24 graus de mínima e a máxima prevista para este domingo é de 26 graus. E para finalizar o nosso giro pelas cidades, vamos agora para Minas Gerais. Na sua tela, você vê imagens de Ouro Preto. As previsões para a cidade são de temperatura baixa neste domingo, mínimas de 8 e máxima de 19 graus. Tá friozinho por lá. E nós começamos esta edição falando sobre o PIB aqui no nosso país. O Produto Interno Bruto do Brasil registrou um crescimento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, na comparação com o último trimestre de 2022, segundo as informações divulgadas pelo IBGE na última quinta-feira, dia 1º de junho. O resultado foi puxado principalmente pelo crescimento da agropecuária, que subiu 21,6% no período, que é o melhor resultado em 26 anos desde o quarto trimestre de 1996. A soja, o principal cultivo, deve ter um aumento expressivo na produção anual, estimada em 24,7%. A economia brasileira acelerou em relação ao trimestre anterior. Nos últimos 3 meses de 2022, o PIB teve uma queda de 0,1%, segundo dados revisados e divulgados também esta semana.
Na comparação com os 3 primeiros meses de 2022, houve um crescimento de 4%. Os dados vieram melhores do que o esperado. A expectativa, em pesquisa da Reuters, era de uma expansão de 1,3% no primeiro trimestre deste ano sobre os 3 primeiros meses anteriores. Serviços também registraram alta. Setor que tem o maior peso para o indicador cresceu 0,6% no período, influenciado principalmente por bons resultados nos grupos de transportes e atividades financeiras, que cresceram 1,2% cada. A indústria ficou no vermelho, com taxa de 0,1%. Entre as atividades industriais, houve queda na construção, na indústria de transformações. Houve, porém, avanço em indústrias extrativas de eletricidade e gás, água, esgoto e atividades de gestão residual. Vamos conferir os detalhes na matéria. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou nesta quinta-feira que a economia brasileira teve um aumento de 1,9% no primeiro trimestre de 2023, em comparação referente aos últimos 3 meses do ano passado. O crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2022 foi de 4%, o que foi considerado maior do que o esperado. A expansão foi puxada por um aumento de 21% no setor agropecuário e marca um rebote para a maior economia da América Latina, que teve uma queda de 0,1% no último trimestre de 2022, o último sob o comando de Jair Bolsonaro. As previsões dos economistas indicavam um crescimento de 1,3%. O setor de serviços teve uma expansão de 0,6%, enquanto a indústria caiu 0,1% de acordo com o IBGE. O resultado é uma vitória para o governo de Lula, que voltou ao cargo em janeiro com promessas de retomada do crescimento e combate à pobreza. E vamos falar agora da tragédia que matou 288 pessoas e deixou mais de 900 feridos na Índia. Na última sexta-feira, dia 2, a Índia teve o seu pior desastre ferroviário dos últimos 20 anos. Quase 300 mortos e mais de 900 feridos. Um acidente de trem causou esta grande tragédia no país. A Índia teve o seu pior desastre ferroviário dos últimos 20 anos. Na noite da última sexta-feira, dia 2 de junho, 2 trens cheios de passageiros foram envolvidos em uma violenta colisão em alta velocidade no leste da Índia, causando aquele que se tornou o maior desastre ferroviário a ocorrer no país durante este século. Segundo apurado pelo The Guardian, até o momento já foram recuperados os restos mortais de 288 vítimas e mais de 900 pessoas ficaram feridas como resultado da batida. É importante destacar ainda que as buscas por corpos em meio aos destroços continuam de forma incessante, mesmo horas depois. E o número de fatalidades, segundo o governo, ainda pode aumentar. Além de centenas de bombeiros e policiais com cães farejadores, já foram enviados ao local cerca de 200 ambulâncias para prestar atendimento aos sobreviventes resgatados. A reportagem é de Patrícia Vasconcelos. Um amontoado de ferro retorcido. Isso foi o que restou dos trens após o acidente que aconteceu no estado de Odisha, no leste da Índia. Segundo as investigações preliminares, um trem de carga estava parado nos trilhos. Um outro de passageiros passou pela mesma linha em alta velocidade e acabou colidindo.
O impacto fez os vagões descarrilarem e atingirem o trilho ao lado, onde também passava um trem de passageiros. Cada um deles transportava cerca de 1.000 pessoas. 24 horas depois da colisão, o trabalho da equipe de resgate para encontrar sobreviventes foi encerrado. A operação agora é para retirar os corpos que ainda estão presos dentro dos destroços. Neste sábado, o primeiro-ministro indiano visitou o local do acidente e conversou com alguns dos feridos no hospital. Narendra Modi afirmou que as imagens são dolorosas e perturbadoras. Em uma reunião de gabinete, o premier buscou informações dos responsáveis pelo sistema ferroviário para entender o que pode ter provocado a tragédia. A investigação preliminar aponta um possível erro humano na sinalização do tráfego nos trilhos. A oposição indiana exigiu a demissão do ministro dos Transportes. Horas depois do acidente, ele anunciou indenização às famílias das vítimas, que vão receber o equivalente a R$60 mil em caso de morte, 12 mil em caso de ferimentos graves e 3 mil em caso de ferimentos leves. O país mais populoso do mundo é também dono do 4º maior sistema ferroviário do planeta e carrega um histórico de tragédias, muitas delas provocadas pela precariedade e falta de investimentos no setor, que transporta 13 milhões de indianos por dia. O pior acidente ferroviário da história do país aconteceu em 1981, quando 7 vagões de um trem caíram de uma ponte em um rio. Na época, o número de vítimas passou de 800. Que tragédia, né? Fica aqui a nossa solidariedade a todas as famílias, a todos os envolvidos, que todos possam se recuperar prontamente. E agora nós vamos direto à redação da TBR-TV em Foz do Iguaçu, no Paraná, com o meu amigo André Padrão. O Padrão da Notícia, ele vem chegando com informações. Inclusive, ele vai falar sobre o caso do ator morto, Jeff Machado. Esse não tem padrão só no nome. Olha só o blazer do âncora. É, meu amigo, olha só a estica dele. Seja bem-vindo, meu irmão. O que você traz de informação pra gente hoje? Diz aí, como você tá? Tudo bem por aí? Oi Maurício, tudo bem por aqui? Espero que você também esteja bem. Você e todos que nos acompanham aqui no canal do Mal, é um prazer sempre estar de volta. Falo mais uma vez, você está devendo uma participação também na TBR TV. Mas agora, Maurício, eu trago uma notícia séria, informações relevantes para contribuir com o nosso canal do Mal. Eu falo que aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, uma jovem de 13 anos denunciou os abusos sexuais sofridos pelo seu padrasto, ela que era abusada por ele desde os 9 anos de idade. Ela participou de uma palestra na escola, onde a Delegacia da Criança e do Adolescente esteve lá fazendo uma palestra, incentivando mesmo as crianças e adolescentes denunciarem este abuso. Então teve uma palestra na escola, ela guardou o número do Disque Denúncia da delegacia e em um certo momento, quando ela estava em casa, o seu padrasto que bebeu e começou a pedir para que ela mandasse fotos, mandasse nudes e tivesse relação sexual com ele, na hora ela pegou aquele telefone que ela já tinha anotado e fez a denúncia para a delegacia, que prontamente atendeu a jovem. A gente teve acesso às mensagens e já estamos mostrando aí para você. Com essa denúncia, a polícia imediatamente já mandou alguém para a casa dela e prendeu esse homem, o padrasto dela, que tem 41 anos, e no momento da prisão ele apresentou documentos falsos. Ele já tinha um mandato de prisão, pois já foi condenado a mais de 20 anos por tráfico de drogas. Então, o final feliz para essa história dessa adolescente que contou também ali nas mensagens os vários abusos e como era essa sequência de abusos que ela vinha sofrendo pelo seu padrasto de 41 anos, desde que ela tinha 9 anos de idade.
Segundo ela, nas mensagens ali, ela deixa claro que ela já chamava ele de pai porque ele criou ela desde pequena e que não contou para a mãe, ô Maurício, porque ela tinha medo que a mulher não acreditasse na história. Vou trazer mais detalhes agora um pouco do como é que anda as investigações do caso da morte do ator Jeff Machado, de 44 anos, que foi encontrado morto na semana passada com o corpo concretado dentro de um baú. Ele que estava desaparecido há quase 4 meses. Bruno Rodrigues, o seu amigo, e Jeander Vinícius, um garoto de programa que entrou nessa história, a polícia decretou a prisão deles nessa quinta-feira, dia 1º de junho. Jeander já está preso. Já Bruno, segundo a polícia, eles admitem que ele pode ter fugido do país, está foragido. Ele tem um passaporte português que não foi detido no começo das investigações. A polícia agora nesse momento diz que ele já pode ter fugido do país para não ser preso. O Ministério Público, Maurício, do Rio de Janeiro já acusa ele de homicídio triplamente qualificado e também de ocultação de cadáver. Nesta semana, os advogados do Jeander e também o do Bruno, além do Jeander estar presente, eles falaram que teve uma terceira pessoa nessa história, que foi esse Marcelo, essa terceira pessoa, quem matou o Jeff, mas a polícia descarta totalmente essa terceira pessoa e, segundo a polícia, eles querem tirar deles o homicídio triplamente qualificado e quer ficar com a condenação somente de ocultação de cadáver, já que esse crime tem uma pena menor do que o homicídio triplamente qualificado. Segundo a polícia também, Maurício, o Bruno tentou vender a casa de Jeff por R$250 mil, casa avaliada em R$600 mil. Também tentou vender o carro do ator e não conseguiu. Ele estava, antes de ser descoberto ali como um dos principais suspeitos, ele estava com a chave da casa e do carro e cuidando de todos os pertences do Jeff Machado. A polícia diz também que Bruno roubou alguns itens da casa de Jeff, o que os advogados dele nega, disse que foram emprestados quando Jeff ainda estava vivo. São essas informações que a gente tem nesse momento do caso do ator Jeff Machado, e é claro que a gente pode trazer mais detalhes e mais informações para você que nos acompanha, tanto na TBR TV quanto no canal do Mal, Maurício. É isso que eu trago para você hoje aqui para contribuir cada vez mais com o canal do Mal. Eu adoro estar aqui com você e pode me convidar sempre, que ao contrário de você, Maurício, eu tô aqui, eu participo. Já você tá me devendo visita, ó. Vou ficar esperando. Boa, André. Rapaz, eu fui até num brechó comprar um blazer para ficar no padrão para participar aí da TBR TV. Ó, fui lá, dei uma ajeitada no visual. Vou gravar hoje a minha participação e te mandar. Pode aguardar. Combinado? Te aguardo, te aguardo. Obrigado mais uma vez, André. Uma ótima semana para você, um grande abraço. E é claro, sempre que puder e quiser, estamos aqui aguardando a sua participação. Obrigado mais uma vez, querido. Bom, agora nós vamos dar um pulinho lá em Brasília para falar da indicação do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal do seu advogado Cristiano Zanin. Lula confirmou a indicação de Cristiano Zanin ao STF. Palavras dele: se transformará num grande ministro. Zanin atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava Jato. Indicação será analisada pelo Senado, que poderá aprovar ou não o nome do advogado. O advogado foi indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF no último mês de abril. Como eu disse, cabe ao Senado Federal aprovar ou não o nome de Zanin para o STF. O advogado deverá passar por uma sabatina
na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em seguida, os senadores votarão a indicação. Vamos conferir mais detalhes na matéria da agência AFP. O presidente Lula confirmou nesta quinta-feira que indicará o advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. O advogado, de 47 anos, atuou na defesa de Lula durante os processos da Operação Lava Jato. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. O advogado será indicado pelo presidente para assumir a cadeira que foi do ministro Ricardo Lewandowski, aposentado em abril deste ano. A indicação será analisada pelo Senado, que poderá aprovar ou não o nome de Zanin. É isso aí. E para encerrar essa nossa edição, vamos falar de esportes. Lionel Messi deixou o PSG. O craque fez seu último jogo neste sábado na derrota do time para o Clermont em casa. A turbulenta relação de Lionel Messi com a torcida do PSG seguiu neste sábado na partida que marcou a despedida do craque argentino pelo clube. Horas antes da bola rolar para Paris Saint-Germain e Clermont, o clube confirmou que Messi não vai renovar seu contrato, que deve terminar no final da atual temporada. Ele se despede após 2 anos na França, tendo feito 75 jogos com 32 gols marcados e 34 assistências. Ele foi campeão 2 vezes do campeonato francês e ganhou também a Supercopa da França. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado a saída de Lionel Messi do clube ao final da temporada. O craque argentino fez sua última partida pelo time francês na derrota por 3-2 para o Clermont pela última rodada do Campeonato Nacional. Em um comunicado, o PSG agradeceu o 7 vezes vencedor da Bola de Ouro, que também levantou uma Supercopa da França e 2 títulos da Ligue 1 nos anos que vestiu a camisa do time. Contratado como herói em 2021, Messi disputou 74 jogos pelo time parisiense, marcando 32 gols e dando 35 assistências, mas se despede sem dar ao clube seu grande desejo, a Liga dos Campeões da Europa. Oui, ça reste assez décevant. É decepcionante. No que me diz respeito, ele não vai ser um dos jogadores mais memoráveis do PSG. Prefiro lembrar de nomes como Raí, Ronaldinho Gaúcho, Pauleta e Mbappé. Estou feliz por ter visto Messi com a camisa do Paris, mas ele não vai seguir como um jogador icônico para mim. Não vamos nos arrepender em termos de esforço em campo e coisas assim, mas não acho que ele era o que o PSG precisava. É verdade que ele vendeu camisas, veja, outra camisa, mas dentro de campo não é necessariamente o jogador que precisamos. E é isso aí. Diante desta notícia, nós vamos encerrando mais uma edição do nosso semanal Hora de Notícias. Espero que você tenha gostado e ficado muito bem informado. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. E se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Todo domingo estamos juntos com muita informação. Eu quero agradecer muito a sua companhia e marcar o encontro contigo no próximo domingo aqui em nosso canal. Para você, uma ótima semana, saúde e paz e até mais!